E eu gostaria, então, de ouvir a resposta dessa pergunta que eu estava questionando justamente para entender um pouco mais sobre essa importância realmente do cacau para o Brasil e quais os principais países quando a gente pensa assim nesse cenário de exportação. Muito boa a sua pergunta. Hoje, o Brasil é um dos poucos países que tem todos os elos da cadeia produtiva do cacau. Então, a gente tem desde a produção da amêndoa, passando pela industrialização, a indústria moageira, até chegar nas chocolateiras e no mercado final, né, no consumo final. Só que o Brasil hoje ele não produz cacau suficiente para atender a demanda interna. Então, a indústria brasileira ela importa amêndoas de cacau, industrializa, agrega valor nessa amêndoa, né, gerando o líquor, a manteiga e o pó, e exporta. E hoje, boa parte da nossa exportação vai para dois mercados: Argentina, o nosso vizinho aqui na América do Sul, e Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o nosso segundo maior mercado, mas é o nosso principal mercado para o produto que tem o maior valor agregado, que é a manteiga de cacau. Então, boa parte da manteiga de cacau exportada pela indústria brasileira vai para os Estados Unidos. E com essa tarifação de 50%, praticamente inviabiliza a nossa exportação para os Estados Unidos, tanto de manteiga quanto de pó. Mas o volume exportado de manteiga é muito superior para os Estados Unidos. Pois é, vira algo proibitivo realmente, né, fazer uma exportação nesse nível com uma taxação de 50%. Queria até entender o que vocês estão fazendo nesse momento, no sentido de, bom, tem até o dia 5 às 11h59 da noite para conseguir exportar. Vocês estão mandando o máximo possível de cacau. Que cenário é esse que vocês estão vendo nesse momento, diante aí dessa contagem regressiva realmente para a tarifa começar? Infelizmente, a gente não consegue simplesmente mandar a manteiga. Eu até brinquei com os meus associados, vamos colocar tudo dentro dos navios. Mas Exato. não é assim que funciona, infelizmente, né? A gente precisa, tem os contratos, tem o tempo, inclusive, de produção. Então, o que tinha já sido contratado e que já tinha previsão de seguir para os Estados Unidos, já seguiu. E foi um alívio saber que haveria essa regra de transição, né? Se o produto já tivesse sido embarcado e chegar lá até 15 de outubro, se eu não me engano, a taxação continuará sendo anterior. Para os próximos embarques, a gente ainda busca negociação, tanto com o governo americano, para que inclua o cacau e derivados na lista de exceção, mas também dialogando com o governo brasileiro para que a gente inclua, né, as medidas de mitigação desse impacto, inclua também aquelas que possam mitigar esses problemas para a indústria moageira e para a cadeia do cacau como um todo. Eu aproveito para te perguntar também, Ana Paula, como é que está o contato nesse momento com o governo federal? Vocês têm feito reuniões, estão falando com o ministro, com o vice-presidente Geraldo Alckmin? Como é que está esse contato neste momento? Não, muito bom a sua pergunta. A gente tem, logo no início, a gente teve uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e toda a sua equipe, onde a gente colocou, né, quais seriam os impactos mais imediatos. A gente, né, não tem como fazer uma previsão a longo prazo, mas a curto e médio prazo a gente já identifica alguns impactos que são é, proeminentes. E também temos tido um diálogo muito bom com o governo da Bahia, com a Federação da Indústria da Bahia, que tem intermediado esse diálogo, porque a gente entende que esse é um trabalho entre todos os elos, né? Não é só o governo federal, mas o governo estadual tem como apoiar também a indústria, tem como apoiar o setor nesse momento desafiador. O que a gente precisa agora é entender como é que a cadeia como um todo vai absorver esse impacto, né? A gente sabe que para a indústria essa taxação vai inviabilizar a exportação, e se a gente não conseguir redirecionar essa manteiga para outros mercados e ela ficar dentro do Brasil, isso vai gerar um impacto na nossa moagem. Então, automaticamente vai ter uma redução de moagem e isso acaba gerando um impacto em todos os elos da cadeia produtiva, né? Se a gente hoje a nossa avaliação é que a nossa ociosidade sem essa exportação pode alcançar mais de 30%. E é muito difícil uma indústria se manter funcionando com uma ociosidade tão alta.
Exatamente. Eu também queria entender, você disse que chegou a citar para o vice-presidente, para o ministro, um pouco desses impactos. Queria que você citasse para a gente esses impactos diretos, talvez os impactos imediatos, já olhando para esse cenário, e talvez depois a gente consiga entender um pouco mais os impactos no longo prazo, ainda que a gente não saiba exatamente por quanto tempo essa tarifa vai durar, né? Mas queria entender, a gente está falando de perda de empregos, impacto na economia. Então, o que acontece? Como eu estava te explicando no início, a indústria ela importa o cacau e ela, para importar esse cacau e industrializar e poder exportar, para a gente continuar sendo competitivo no mercado internacional, a gente traz esse cacau sob um regime que chama regime de drawback, que é um regime que permite à indústria importar uma commodity sem pagamento do tributo de importação, porque a gente vai agregar valor nesse produto e vai vender no mercado internacional. E para isso a gente tem um prazo de até 2 anos. Se a gente perde um mercado tão relevante, o primeiro impacto é não conseguir cumprir os compromissos de drawback. E a partir do momento que a indústria não cumpre esses compromissos, ela tem que pagar os impostos devidos, mais multa. Então, esse é o primeiro impacto imediato, o impacto financeiro, né? Da gente ter aí mais de 180 milhões de reais de impacto na indústria. A partir daí, o outro impacto que eu acho que a gente acredita que vai ser mais imediato é a redução da margem. A indústria já vem pressionada pela alta do preço do cacau, a gente tem um déficit de cacau no mercado local, e se a gente não vai ter como vender essa manteiga, eu não vou precisar importar amêndoas de cacau, mas com isso eu vou reduzir a minha moagem. Então eu deixo de importar amêndoa de cacau, mas ainda assim eu reduzo a minha moagem. Muito provavelmente a demanda por amêndoa vai diminuir e isso pode impactar no preço para o produtor. Além disso, há uma tendência da necessidade de aumentar a importação do pó de cacau, porque o mercado local consome muito mais pó. Mas aí você pode me perguntar, mas se você precisa de pó, por que que você não produz? Porque na hora de produzir o derivado de cacau, quando eu prenso a amêndoa, né, que eu faço a moagem da amêndoa, o volume de manteiga e o volume de pó é fixo. Eu não consigo numa moagem dizer eu quero mais pó do que manteiga ou eu quero mais manteiga do que pó. Então, se eu não consigo ter mais pó, fica menos oneroso eu trazer esse pó, já que eu não vou ter destinação para minha manteiga. E a gente pode pensar, então, talvez no futuro, num impacto para o consumidor também, né? É, com certeza, né? No fim, se a gente tiver um desequilíbrio na cadeia, isso vai impactar todos os elos, inclusive o consumidor. O que a gente espera nesse momento é que nunca saiamos da mesa de negociação, né? Que o cacau e os derivados continuem na mesa de negociação para que em algum momento a gente traga esse produto, se não todos os produtos, né, exportados pelo Brasil, pelo menos mais esse produto e outros que são extremamente importantes para a nossa economia, que eles entrem nessa lista de exceção, mas que a gente também encontre, junto com o governo, as medidas que venham a mitigar o impacto dessa tarifa pelo tempo que ela durar. Perfeito. E aí, olhando para esse cenário também de impactos financeiros, você consegue listar para a gente qual que pode ser o impacto financeiro realmente? Vocês têm um levantamento desse impacto? A gente está trabalhando nesses levantamentos agora, né? Precisa entender, principalmente, o quanto será do percentual que a gente não vai conseguir exportar, né? O que a gente acredita é muito difícil, num curto e médio prazo, redirecionar essa manteiga para outros mercados. Como eu comentei, a manteiga de cacau, ela tem um valor agregado maior, então ela é mais consumida em países ricos. E se a gente pensar em outros destinos, como a União Europeia é uma grande produtora de derivados de cacau. Então, o nosso produto é pouco competitivo naquele mercado, né? Então, a gente vai ter que trabalhar também para encontrar mercados que tenham abertura para a manteiga de cacau brasileira, que é uma manteiga de extrema qualidade, como todos os nossos produtos. Pois é, esse é um ponto importante. Vocês têm olhado para outros mercados e aí quando a gente fala disso, inclusive levando em consideração se essa tarifa, por exemplo, não durar por muito tempo, Ana Paula, eu queria saber como é que vocês estão pensando, até num futuro desse cenário do cacau mesmo, para esse cenário de exportação,
pensando talvez em plano A, plano B, para esse tipo de cenário não se repetir, para tentar diversificar? Enfim, vocês têm enxergado, talvez não a União Europeia, não olhando para o bloco, mas olhando para, enfim, outro bloco, outra região, ou outro, enfim, outro continente. Como é que vocês estão enxergando isso? É, eu brinco que se a China consumisse chocolate, a gente teria um mercado gigantesco, mas são mercados, esses mercados mais emergentes, eles são mercados com perfis de consumo diferentes, Tá. né? Então, são mercados que demoram a se abrir para produtos que não estão na lista de consumo deles. Então, a gente tem realmente o mercado japonês, o mercado chinês, o mercado dos países árabes, mas ainda são mercados que pouco consomem chocolate, né? Então, assim, ainda é um mercado, uma expansão um pouco mais delicada e lenta. Bom, a gente fica aqui torcendo para que dê tudo certo, para que as negociações continuem avançando, que seja possível realmente colocar e acrescentar mais essa isenção. Obrigada pela conversa, Ana Paula Lozzi, obrigada e volte sempre, viu? Obrigada, a gente fica aqui à disposição e espero que da próxima vez com melhores A notícias. gente espera também. Obrigada.